Já tomei a liberdade com os amigos de tirar a gravata. Falei, já acho que estou desconectado com o momento. Mas a logística tem um pouco dessas coisas, mesmo de informalidade. Bom, eu sou um pernambucano. E hoje atuo no LEAD vertical, dentro da esfera de transporte e logística. E a Elo me fez esse desafio de estar com vocês aqui em um estado que recebeu minha família há 35 anos atrás. Nós somos e atuamos com algodão no norte do Paraná. Eu vi que estava aqui o prefeito de Maringá, mas somos ali de Londrina, Ibiporã, Bandeirantes, Jataizinho, e a família veio com muito orgulho para cá, para entender a terra roxa de vocês e plantar e beneficiar o algodão. E daqui seguimos ali no oeste de São Paulo e também no Mato Grosso. E aí vai naturalmente o uso do porto de Paranaguá sempre com frequência, porque hoje moemos cerca de 1.300 toneladas dia de soja e fazemos parte dessa movimentação logística, né? Bom, eu queria trazer para vocês uma pergunta, ou mesmo um questionamento que faria a vocês nesse primeiro momento, do que, de fato, eu quero que vocês tenham como mente o impacto da logística, ou de que maneira nós podemos agir, como o secretário colocou aqui, as questões das cidades inteligentes, ou das cidades que necessitam de uma infraestrutura. Um dos 3 itens que ele citou claramente da importância para o desenvolvimento de qualquer cidade, de qualquer tamanho e de qualquer estado, mais ainda um país como o nosso, que tem suas várias variáveis. Hoje nós somos capazes de encontrar em São Paulo 14 mil pessoas trabalhando num subsolo para o sistema de mobilidade. É algo bastante significativo. E, ao mesmo tempo, temos uma produção agrícola espetacular. O estado do Paraná tem uma sustentabilidade desde há muito tempo. E é isso que encanta essa movimentação. Mas lá no Mato Grosso a gente não tem o mar, não tem o porto, e tem que trazer para algum lugar. E não há como a gente utilizar o contêiner para longas distâncias. A gente tem que realizar serviços na área retroportuária, tem que fazer uso de uma ferrovia adequada para um país como o nosso. É difícil competir com a Argentina, que tem uma soja a 300 quilômetros de máximo da sua produção, quando a gente tem lá 1.500. Isso falando na principal commodity brasileira, né? O milho vai ser espetacular esse ano. Mas, de qualquer forma, esse planejar com realizar, ele precisa ter suas artérias desobstruídas, né? E aí é que a gente encontra um pouco dessa dificuldade. Então, sem dúvida nenhuma, o estado de Paraná, e falar dessa integração de energia limpa, e mesmo com o transporte multimodal, intermodal, ele traz aqui para o Paraná essa palavra sustentabilidade com mais fluidez. Em qualquer lugar do mundo que se vá, é uma facilidade enorme para tudo isso. Mas o meu destaque vai ficar para você, Luiz, depois que você que vai falar dessa situação que o seu porto, o Porto do Estado, somado ali a Antonina também, realiza com uma movimentação expressiva e com essa conexão interior facilitada. Já dito aqui a questão da energia limpa, não só por Itaipu, mas por toda a variável que o sul do Brasil faz. E eu sempre tive essa questão do desafio, como citei a ferrovia, podemos citar caminhões. Eu possuo carretas e não gosto que elas saiam do Mato Grosso para São Paulo ou Paraná. Eu prefiro que elas atuem num campo menor, mais curto. Então, nós temos um desafio que é a infraestrutura rodoviária, que aparentemente é um país rodoviário, mas que possui muitas dificuldades dentro desse modelo de intermodal. E a palavra-chave é essa aqui, é a integração entre os modos. Nessa prática da intermodalidade, eu vou falar coisas um pouco óbvias, talvez para a grande maioria do público que aqui está, mas nós não sabemos praticar.
De fato, nós não estamos fazendo o melhor uso, porque quando olhamos a cadeia do supply chain, olhamos a mesma individualmente, é como se olhássemos em paralelo. E essa dificuldade de saber unir do que o lead pratica ao conectar é que dificulta as chamadas PPPs, o público com o privado. Mas e a parceria? Como funciona? Como é interagir com uma guerra tributária ou uma reforma tributária? Como avaliar os investimentos que as concessionárias aplicam e colocam num sistema para que essa melhoria aconteça? As ideias e as referências, todos nós sabemos. No caso, para vocês aqui do Paraná, eu não esperaria decisão da Rumo, não. Eu já ia produzir a Ferroeste, a nova Ferroeste. Não espere. Nós já temos uma dificuldade que é construir um projeto de longo prazo, médio e longo prazo. O que precisa para acelerar esse processo? É nova, um país sustenta. Nós vamos ter muita carga. Carga que pode vir do Paraguai, de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, de todas as regiões que precisam, da mesma forma que o sentido contrário, se pode levar produtos também. E aí aproveitar uma ida e vinda. Ou eu, como nordestino, tínhamos que o Sul levava carga frigorificada para o Nordeste e vinha batendo lata, porque não tem carga para trazer. Principalmente nas carretas frigorificadas. Aí batia lá no polo de Camaçari, na Bahia, para trazer plástico. Eu tive o prazer aqui no Paraná, aqui em Araucária, de montar o primeiro terminal intermodal ferroviário da época moderna, com a petroquímica hoje chamada Braskem. E foi ali que nós realizamos a entrega numa modelagem de produtos mais avançados, ou da insumo, da matéria-prima mais avançado, para um cliente muito famoso, Tetra Pak, de poder ofertar a matéria-prima principal deles e reduzir custos. Sim, reduz. A ferrovia, obviamente, reduz. E, de novo, a cadeia de supply chain, ela tem que ser bem pensada, ela tem que ser bem elaborada. E essa conexão é necessária. O Estado não precisa esperar. Até porque ele tem uma atratividade, como foi citado, não só aqui, mas em muitos meios do mundo, de uma sustentabilidade financeira. O Estado é positivo. Então, por que esperar? Dentro dessa linha, o Luiz vai falar melhor aí do que eu, Moega, né? É um sistema, a mesma forma que o minério é hoje, né? Com tombadores automáticos, você carrega o minério com trem em movimento, são commodities, né? No caso minerais, e que tem alto volume e baixo valor agregado, mas que precisa ser carregado em movimento, da mesma forma que se derruba a carga na outra linha. Nós tínhamos um vagão de trem para 80 toneladas de açúcar, que levava 2 horas e ainda se batia com martelo na lataria do vagão para poder o açúcar cair. Hoje em dia nós fazemos isso em 56 segundos, com os novos modelos das folhas nos vagões e num sistema de descarregamento, dentro de uma modelagem de um produto seco, não úmido. Essa tecnologia, que não está só no software, mas está no hardware, está no equipamento, é que nós temos que saber utilizar, e exemplos tem no mundo inteiro. Estávamos falando há pouco sobre o futuro projeto do túnel lá em Santos, no Guarujá, que o Brasil está referenciando lá na Dinamarca, ou mesmo na Noruega. Estamos atrasados há 100 anos, e fica algo repetitivo, e que as ideias estão aí. Elas estão amplamente colocadas aí. Rodovia. Se temos as rodovias, e o Estado do Paraná fez isso, né? Foram 3.300 quilômetros, acho, vão ter mais 2 lotes. Vocês passaram por momentos críticos, é verdade, desde a primeira etapa. E aí vem um problema maior que a gente enfrenta. Eu vim da área ferroviária. A questão do ambiente regulatório, né? E daquilo de como a gente apresenta os resultados. E isso travou o sistema. Eu também sou plenamente convicto que as concessões no modelo de privatização, seja lá o nome que for, tem que ser realizado, mas tem que ter uma desburocratização daquilo que ficou.
Então, antes eu tratava com uma única rede ferroviária federal, pois vim aqui várias vezes, tratar dessa questão de trazer o trem lá do Rio Grande do Sul aqui para o Paraná e até chegar a São Paulo. E, de repente, com a concessão, que eu fiz parte, inclusive, passamos a ter 17 interlocutores. 17 agentes públicos. E isso é um fator que complica, e quando nós não sentimos o entender que um médico, por exemplo, tem, ao dar um laudo, ou a convicção dele de não concretização daquilo que efetivamente tem que acontecer. Hoje a gente convive em São Paulo com o free flow, né? Nós vamos à Europa, aos Estados Unidos, queremos andar nos trens, queremos andar nos metrôs europeus, queremos andar nas estradas alemãs, em trens de alta velocidade, nos aeroportos que lá vimos. E por que não podemos explorar isso, não só nas nossas principais capitais? Eu desci hoje no aeroporto de Curitiba e fiquei realmente encantado com o que eu via 30 anos atrás. Mas também eu tenho aeroporto em Londrina, eu também tenho em Cascavel, eu também tenho o de Foz do Iguaçu. Então, onde o modelo está errado? Concede, leva para a iniciativa privada. Vai buscar referência, seja do espanhol, do italiano, do francês, do japonês, do sul-africano, do chinês, do indiano, do russo, do canadense, do americano, do chileno. Não importa, temos que procurar encontrar a melhor adaptabilidade para o que nós precisamos, e isso é evidente. Mas não precisamos ficar no campo acadêmico, não precisamos ficar só no campo jurídico, ou só no ambiente regulatório, ou sem compromisso que aquilo que se faz, aquilo que se elabora, não seja de fato cobrado, exigido. Chega. Já chegamos a um ponto em que não podemos mais, com a modernidade do que foi colocado pela parte de inteligência artificial, como foi posto pelo colega da Geodata, né? Em que traz, da Engefoto, perdão, em que traz claramente isso para mim, foi bom anotar, eu sou fã do BIM, né? E ele associa isso ao GIS, mas aí você tem a coleta, a modelagem, a simulação e a tomada de decisão. Então, nós, de fato, ainda não vivemos a tragédia de eventos climáticos no nosso país, ainda não, diferente da parte norte do mundo, mas nós precisamos saber, com essa base de dados que se coloca, tomar decisão. E aí não há quem possa superar. Acredito até que a simulação ou a inteligência artificial vai nos ajudar muito, mas é necessário um preparo para essa tomada de decisão. Então, logística sem energia limpa, ela não é sustentável, assim. Só que nós temos que nos adiantar também, temos que pegar esse conhecimento e ir. O governador do estado de vocês, o governador Ratinho, falou uns 2, 3 dias atrás, vou ser produtor, ele disse que ele queria a soja dele aqui, que ele queria o milho dele aqui, que ele queria o algodão dele aqui. Para quê? Para alimentar a pecuária, as aves, os suínos, produzir aqui. Nós somos ricos em commodities, mas temos que realizar um produto com valor agregado maior para o Estado, e tem que ter um benefício. Quando eu vejo 5.000 carretas andando por dia, seja da Como, seja de Maringá, da Cocamar, que, aliás, o cooperativismo de vocês é espetacular, e que bom que a Como agora tem uma unidade no porto, né, própria, vai verticalizando, ajuda bastante nisso, ajuda muito nisso. O secretário falou, foi uma boa coincidência, 98% da energia do Paraná é reciclável. Não havia combinado isso. Ótimo, perfeito. Mas o estado do Paraná serve ao Brasil também. Essa energia serve ao Brasil, serve ao sul do Brasil. E vocês têm, e acredito que a própria NHS também, né, possui essa liderança do biometano. É espetacular o que vocês estão fazendo. Como energia eólica no Nordeste do Brasil, ou no Sul do Brasil. Nós somos espetaculares, realmente nós somos muito bons, né? E ainda temos uma floresta inteira pela frente, um Pantanal, os Pampas, a Caatinga, que também dá riqueza para o país.
O litoral do Nordeste também atrai riqueza, como um plantio de commodities agrícolas, como uma indústria que é forte aqui no Paraná também. É nesse sentido que nós somos um país bastante interessante, bastante oportuno. Luiz, o trem aí é elétrico. Para quem quiser saber, se não há como na ferrovia de carga eletrificar o nosso país. Então não se preocupem que nós não vamos fazer isso. Não tem sentido para carga eletrificar a ferrovia. Mas, de fato, o Centro-Oeste está dando essa demonstração de que precisa, assim como São Paulo, no transporte de mobilidade de pessoas, uma certa revolução. O pessoal do Mato Grosso, todos nós lá, precisamos sair com a mercadoria. Quantos de vocês já estiveram no Mato Grosso? Imagina, é o que se falou de 5.000 caminhões aqui por dia, é o que você vê entre Cuiabá e Nova Mutum, Sinop, ou subir para Meritituba. Não dá para transitar, e a área recuperada, tá? É a área trabalhada, a área da agricultura trabalhada. E temos lá as maiores indústrias de biocombustível do mundo. Então, há espaço para todos nós. Há um espaço onde não é só a urbanização que prevalece, mas há uma urbanização local no interior que dá para ser aproveitada, e a logística faz parte desse componente. Bom, os benefícios são evidentes quando você coloca a intermodalidade, não só o custo logístico, se reduz menos, se faz menos emissão de poluente. O SAF de aviação, combustível novo, com toda a tecnologia nova, ainda é caro, é muito caro. Para nós que somos do agro, do bio, pensarmos nessa alternativa agora. Acredito que nem a Europa vai fazer. Da mesma forma o bunker, que é o combustível da navegação. E são dolarizados, tá? Não é R$1, são R$6 por dólar. Então, vejam como tem um componente do custo logístico que complica. Nunca abrir mão de segurança. Acho que todo o transporte, todo o negócio, tanto por ser humano como para a carga, tem que levar a segurança como um princípio da vida. Isso é fundamental. Na medida em que isso traz esse sistema, que por incrível que pareça é uma palavra de moda, né? Resiliente, ele aparece. E ele aparece de forma positiva. Agora imaginem no negócio de vocês 6% no custo logístico. Faz diferença, não faz? Faz. E essa integração, ela é infrutífera ainda para nós por causa de transbordo, padronização técnica e a questão da digitalização. Mas aqui já vimos a integração ainda relacionada à construção que foi colocado. Alternativas nós temos. Estudos nós temos que saber conectar bem as pessoas. E aí, Elo, agradecendo a você a oportunidade de estar aqui, é o que o LEAD pratica. Ele conecta. Então, nós temos que saber fazer isso. Ela própria mencionou a dificuldade de alguns irem, como que eu chego no prefeito, como que eu chego no governador, como que eu chego no Congresso Nacional, como que eu faço para obter uma informação ou algo em que eu possa proporcionar um resultado estruturante para o negócio, para a cidade, para o município, para o Estado e para a Federação. É dentro dessa linha que vem a minha preocupação maior, que eu falei lá no início. Eu tenho estudado sobre a reforma tributária e eu estou preocupado. É claro que a gente tem que passar por evolução, não há como, mas a questão tributária ainda me incomoda. Mas, de qualquer forma, foram avanços, mas me traz medo nisso. Então, nós temos um reporto, para quem não conhece, talvez o Luiz possa explicar melhor ainda do que eu, mas é um incentivo para a modernização. O mesmo acontece para a ferrovia, apesar de ser reporto, também tem para a ferrovia. O combustível alternativo, o biometano, temos que olhar todos, mas não imaginar, não imagino o elétrico sendo utilizado como predominância. Isso serve para outros lugares. Para nós, ainda, no meu ponto de vista, ainda não. Renovação da frota, claro. Não podemos andar com carretas de 45 anos de idade. Não é possível que a gente viva numa situação
por causa da segurança. Ao mesmo tempo em que defendo a cabotagem brasileira e defendo a hidrovia. Não tem sentido eu sair com um caminhão, um motorista meu sair de Rio Grande do Sul e ir para Fortaleza levar arroz. Não tem sentido. Ele fica 7 dias para ir, 7 dias para voltar, longe da família. Isso não é qualidade de vida para nenhum deles, seja autônomo ou seja um funcionário seletista. Na realidade, eu defendo, como o Moegão já está em obra, defendo a FEOeste. É cara? É lógico que é cara. Mas se a gente já tivesse a Norte-Sul pronta, seria ótimo. Já estaríamos evoluídos, mas não temos, demora. A minha Transnordestina, 35 anos. Você vai transportar o que no Nordeste? Quem é que pensava que o Mato Grosso ia disputar, ia produzir tanto assim? Em 1986 alguém viu. Hoje no Piauí se planta soja, gente. Tem riqueza, tem minério lá também. Hubs, sempre hubs. Investir em inovação e formação de talentos, porque nós não podemos esquecer que somos nós. Infelizmente o banco não nos aceita como garantia para a empresa. Eles querem um patrimônio. A integração, inovação e sustentabilidade, claro, baixo carbono sempre, e que nós possamos ser, esse país continental nosso, uma inspiração para o setor. Eu não sou médico, mas eu tenho uma... Nós em Pernambuco, estava falando para a Elô, nós temos uma chamada insubordinação pernambucana. O que é isso? Eu não gosto da mesmice, de repetir a mesma coisa sempre, e ficar com um discurso repetitivo ou realizar algo e ele permanecer igual porque fui diferente em algum momento. Eu sou provocado a buscar, a ir atrás. Tenho certeza que alguns de vocês, olhando aqui de cima, olhando ou não o celular, vendo ou não ou tomando uma decisão, precisam estar atentos às necessidades que os trouxeram aqui. Precisam estar atentos na movimentação de vocês no dia a dia. Então, Elô, eu tenho uma convicção, e foi um voto dado pelo meu pai, Luiz, lá no TCU, há 26 anos atrás. Meu pai foi ministro do Tribunal de Contas da União. E naquela época ele fez uma observação para o Ministério Público, e ele disse o seguinte: era um julgamento, naturalmente, de um gestor público. Eu prefiro que os técnicos do tribunal, da Secretaria de Controle Externo, e foi ele que capacitou, foi ele que abriu o horizonte para que todos nós pudéssemos, dessa área de energia, de saúde, de transporte, de educação, tivessem mais capacitação, mais conhecimento, para poder ter a arte de julgar, que não é nada fácil, mas que não fizesse nenhum funcionário público chorar ao sair de um processo por uma incapacidade. Não estou dizendo que ele fez errado, é errado, mas numa incapacidade da gestão pública de não poder suportá-lo depois na defesa dos interesses que ele foi levado a tomar. Então ele dizia assim: eu prefiro realizar. Ele não era médico, mas era um bom farmacêutico, vamos dizer assim, adorava um remédio, mas que ele preferiria fazer a biópsia do que uma autópsia. Então, de fato, é melhor a gente trabalhar preventivo, mas um preventivo onde o médico, por isso que eu citei médico, que o médico sabe o que tem que fazer. Pode ser que aquele resultado, ou aquela medicação ou medicamento não o ajude em tudo, na plenitude, mas é melhor do que estar realizando algo no morto. E é por isso que eu o admiro, é por isso que ele teve essa expressão que teve, e eu digo isso com muita clareza. Vamos parar de fazer autópsias e realizar processos de melhoria para que a autópsia não ocorra. Obrigado a vocês pela...